mais uma live social. Graças a Deus, porque nós estamos aqui mais uma vez. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui, diante de um cenário tão, infelizmente, triste que nós estamos no nosso mundo, né? Mas a gente tem que dar graças a Deus, porque eu e você, nós estamos aqui. A nossa live hoje, ela tem um tema... nós vamos levantar a nossa voz, mais ainda, né? Nós vamos gritar pelo direito daquelas pessoas que têm voz, mas não conseguem ser ouvido. A nossa live, ela traz hoje convidados de peso. Na verdade, todas as nossas lives, ela tem trazido convidados de peso, né? E os nossos temas também têm sido temas bem relevantes. Mas o nosso tema hoje fala de uma paleta de cores. E nessa paleta de cores, nós temos o criador e o pintor, que quando pintou essa tela, essa paleta, ele deixou um recado, ele deixou um desejo, mas infelizmente esse desejo ele não é atentado por todos. Quando o Criador Deus ele fez uma paleta e colocou aquelas cores ali, diversas, ele manda um recado dizendo, olha, você é minha imagem e semelhança, então você tem que olhar o teu irmão, o teu próximo, independente da cor da sua pele, independente da classe social. Nós devemos respeitar e amar as pessoas como elas são. E como diz um grande filósofo, cantor, pensador, devemos amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Não é verdade? Então, o nosso tema hoje vai estar trazendo sobre a questão do racismo. Né? Mas antes de nós passarmos e apresentarmos os nossos convidados, eu vi essa semana, eu li um artigo de uma estudante, Kiwan, e ela fez um ensaio com fotos de fotografias. Eu não vou passar 19 fotos, porque o nosso tempo não nos permite, porque eu quero ouvir vocês. Mas eu vou passar apenas 4 fotos que vai tratar do nosso tema, a questão do racismo e da pele negra, né? Então, eu gostaria que o suporte aí, uma boa tarde para o nosso suporte, vou pedir que o Daniel coloque para a primeira foto. E a ideia desse ensaio fotográfico dessa estudante era estar demonstrando, né? A ideia é como se fosse um espelho para que as pessoas que depreciaram essas fotos, elas percebam o quanto o preconceito afeta diretamente o apontado e o quanto o apontador ele acaba sendo ridículo ao fazer o bullying racial. Então, nós temos aí nessa primeira foto aí a frase, né? Vamos traduzir a frase aí. Por que você tem voz de gente branca? Isso é algo para a gente refletir. Por que você tem voz de gente branca? Segunda foto. Você não age como negro comum, sabe? Terceira frase. Terceira foto. Como está seu cabelo hoje? Ela disse isso quando tirava meu chapéu sem permissão. E a próxima foto, e última. Eu nunca tinha te visto como uma garota negra. E aí eu peço que coloque a nossa última foto, que essa foto aí abalou o mundo. Infelizmente, essa foto, tire o joelho
do nosso pescoço. Essa foto é chocante, é preciso que a gente venha colocar todos os dias nas redes sociais para que haja um basta, né? E aí eu convido o nosso professor Magno. Muito obrigado aí ao Daniel. Professor Magno, ele vai ser o nosso primeiro convidado a falar. Professor Magno, ele é um historiador e ele vai estar trazendo, é de Salvador, lá do Nordeste, terra maravilhosa. É um professor e ele vai estar trazendo aí. Professor Magno, de onde vêm as ideias racistas e sua naturalização? Boa pergunta. Boa tarde a todos os convidados. Uma satisfação, Simone, mais uma vez estar dividindo aqui esse espaço da live social para discutir, né, temas tão relevantes nesse tempo de pandemia em que nós temos um pouco mais de... Precisamos de um olhar tanto para nós quanto para o outro, né? E quando você fala sobre as ideias racistas, né? E isso é interessante a gente abordar o racismo do ponto de vista da ideia, sim. E aí a gente está falando de uma abstração. O racismo é um conceito bastante complexo de ser explicado, exatamente porque ele cai nessa atmosfera mais abstrata, enquanto ideia. Enquanto ideia, o racismo é bastante abstrato. Hoje eu estava conversando com estudantes aqui do ensino fundamental, durante as aulas, e falávamos um pouco sobre essa questão. E, assim, veja que o racismo ele é abstrato enquanto ideia, mas ele é muito concreto enquanto prática. Se ele fosse apenas uma ideia, já seria algo desastroso. O problema é que ele não é apenas uma ideia. Se fosse apenas uma ideia, já seria ruim, mas ele se manifesta na prática. E nós temos vivenciado isso na história do Brasil desde muito. As ideias racistas, elas são ideias que oprimem, ideias que machucam, ideias que matam, ideias que exploram. Então, o Brasil ele foi marcado, historicamente, por essa exploração. As ideias racistas elas são anteriores ali, ao período do século XVI, que é quando elas ganham maior corpo pelo processo de colonização. Então, o Brasil ele foi colonizado ali após o século XVI, no século XVI, e a sequência disso já conhecemos que foi exatamente a utilização da mão de obra negra, escrava. Os negros foram escravizados, essa é a palavra mais apropriada, porque a gente não pode sinalizar que o negro ele é um escravo, porque não é uma verdade. Eles foram escravizados, retirados do seu continente, retirados da sua terra, da sua nação, da sua etnia, para serem escravizados. E o Brasil ele viveu 300 anos de escravidão, mais de 3 séculos de escravidão. A escravidão ela foi uma marca muito grande, que já trazia em si a própria ideia do negro enquanto objeto, enquanto coisa. Então, questionava-se, inclusive, se o negro ele tinha alma. A escravidão ela trouxe essa ideia, ela carrega essa ideia que já vinha lá de um período anterior, e aí eu estou pegando esse recorte para que não fique muito longa a fala, já que eu tenho 5 minutos. E é um desafio. Mas entendemos o que o Brasil ele trouxe essas ideias, ele desenvolveu essas ideias, e em 1888 nós temos a abolição da escravidão. Seria interessante a gente pensar que o 13 de maio de 1888 gerou um 14 de maio. E esse 14 de maio não trouxe, com a abolição da escravidão, não trouxe a liberdade em termos de igualdade. Nós tínhamos aí, no dia 14 de maio de 1888, um Brasil livre da escravidão. Contudo, um Brasil ainda desigual e ainda vendo o negro de maneira inferiorizada e de maneira preconceituosa ao extremo. Então, essas ideias elas precisavam ser justificadas. Veja, em 1889, nós temos, e aí quase que imediatamente depois da abolição da escravidão, nós temos a proclamação da República. Então, surge um novo Brasil republicano, com as ideias positivistas de ordem e progresso. A própria bandeira do Brasil, ela tem esse lema, ordem e progresso. Então, como justificar um país
pautado em ideias positivistas e liberais, de igualdade, ideias de progresso, tendo uma grande população à margem da sociedade, ex-escravos, mas sem acesso à escola, sem acesso à saúde, empobrecidos. Então, o Brasil ele buscou justificar isso nas teorias que surgiram lá na Europa, principalmente a eugenia, que era a ideia de raça. Então, essa ideia de raça vem a partir de um primo do Charles Darwin, que ele desenvolve a teoria que gerou um darwinismo social, que é a hierarquia das raças, onde você tem raças superiores e raças inferiores. O problema é que a raça superior é a raça branca, segundo essa teoria. Então, essa raça branca ela tinha a obrigação de conduzir os inferiores à civilização. E aí nós temos a catequização, nós temos toda a ideia de evangelização, nós temos toda a ideia de justificar que o negro ele era inferior a partir da ciência, a partir da biologia, das ciências biológicas, que depois ela vai ser acolhida pelas ciências sociais da época, e essas teorias elas vêm de lá para cá, e aí a gente tem a ideia ali no início do século XX, essas ideias estão bem enraizadas no tecido social brasileiro e trazendo sempre a ideia do negro como inferior. E essa inferiorização ela não fica só no campo das ideias, porque elas ficam também no campo das políticas públicas. Os negros, historicamente, eles relegado à exclusão. Então, nós temos ainda nos dias de hoje os reflexos dessa ideia. É um racismo reconfigurado. A escravidão, alguns acham que o racismo ele vem da escravidão, e é interessante que o próprio Kabengele Munanga, um antropólogo muito renomado e que vale a pena conferir a literatura da USP, ele fala que o racismo no Brasil ele vai se atualizando. Então, a gente não vai deixando de ser racista, a gente vai mudando a maneira de ter esse olhar racista, mas que sempre combina, sobretudo, na nossa falta de indignação, na naturalização. Ou seja, o racismo é algo tão repetitivo e tão atualizado no Brasil que virou natural. Nós não nos indignamos pelo fato dos negros estarem ausentes das grandes corporações, das posições de destaque na sociedade. Não nos indignamos quando assistimos a um seriado ou a um programa de televisão e que vemos um negro ali enquanto minoria. Nós não nos indignamos quando percebemos que o negro no Brasil constitui a maior parte da população encarcerada. Não nos indignamos mais quando, mesmo sabendo que os números são gritantes, que a cada 23 minutos um jovem negro ele é assassinado, nós não nos indignamos com nada disso. E é interessante que o Brasil está vivendo uma onda de protestos, e aí surfando meio que na onda que está acontecendo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, a partir da morte do George Floyd, que foi um fato bastante significativo, que merece o olhar do mundo para essa coisa terrível. Porém, nós já vivemos uma realidade de preconceito, de exclusão, que mata, que oprime, que assassina, que o tempo todo é justificada. Nós percebemos isso, inclusive, na educação. Aqui nós temos uma doutora, a doutora Ana Célia da Silva, aqui da Universidade do Estado da Bahia. Ela trata da representação do negro no livro didático, a discriminação do negro no livro didático, que durante décadas era real. Os livros não apresentavam a cultura negra, a história dos heróis negros. Isso tudo ficou invisibilizado, fazendo com que as nossas referências enquanto negros e a referência do branco também para o negro, ela seja uma referência sempre negativa e cheia de vícios, sobretudo o vício do racismo, o vício de você não valorizar. E então a gente está vivendo um tempo bastante oportuno para essa discussão. Eu estou finalizando aqui, só para concluir. No segundo bloco, na minha segunda oportunidade, a gente avança um pouco mais, mas essa naturalização vem de um estado de coisas que vai se reproduzindo sem que a gente se dê conta. Nas brincadeiras racistas, na ridicularização do negro, na invisibilização dos heróis negros na literatura, enfim, da pouca participação do negro na sociedade produtiva, do ponto de vista aí de uma produção cultural, intelectual, dos lugares de destaque na sociedade. Então, toda essa naturalização ela é um processo histórico e construído intencionalmente, e que é uma grande tristeza para todos nós. É isso aí, vamos lá.
Próximo bloco a gente continua. Ok. Eu quero que a doutora Estela, quanto presidente da comissão da OAB de Direitos Humanos de Pindamonhangaba, eu gostaria de saber da doutora Estela, o professor Magno trouxe toda essa história aí para a gente, é necessário que tenha toda essa visão aí panorâmica aí dessa situação, mas eu gostaria que a doutora Estela, ela traga para a gente esse cenário brasileiro. Recentemente perdemos o João Pedro, recentemente perdemos o Miguel, e eu gostaria que doutora Estela, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, qual o olhar, né? Quais as ações, o que pensa a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, com esse cenário todo que está acontecendo, Brasil e mundo. E aí você finaliza com essa frase: tire o seu joelho do meu pescoço. Está sem microfone. Liga seu microfone. Oi, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, agradecer o convite mais uma vez, Simone, dar boa tarde aí aos meus colegas hoje de live, a Ana Paula, o João e o Magno. Dizer que é um prazer participar. A princípio, não é o meu local de fala, né? Então, se você me desculpe, essa frase não vai sair de mim. Eu quero que ela saia de algum dos meus outros colegas aí. E aí eu vou pontuar assim, várias coisas rapidinho. Primeiro, assim, eu sou uma advogada, eu atuo na área, além da Comissão de Direitos Humanos, eu atuo na área criminal. E a foto, aquela imagem, eu vejo na minha atuação com muita frequência. Uhum. O que escandalizou o mundo todo, nós vimos com muita frequência no nosso trabalho. Então, assim, e que já é muito difícil. Muito se questionou, porque, e aí depois eu queria que os meus colegas também se posicionassem sobre isso, se possível, porque tanta repercussão a respeito do caso nos Estados Unidos e tão pouca repercussão no Brasil, em especial, vou colocar aqui a questão do João Pedro, que ela me toca muito por dois aspectos, porque eu tenho um filho com o mesmo nome e na mesma idade. E meu filho passa boa parte da tarde nessa quarentena jogando videogame, que era o que o menino estava fazendo quando foi assassinado. Então, assim, e eu fiquei muito, muito chocada com tudo aquilo. Eu não consigo ver alguém invadindo a minha casa e atirando no meu filho. Faz parte da minha realidade. E por que não faz parte da minha realidade? Fez parte da realidade dele. Entende? Então, assim, a gente discute muito qual é o papel do branco na luta antirracista, né? Então, eu acredito que o nosso papel principal é lutar por... Não basta você não ser racista, é muito importante que você lute contra o racismo e que você desconstrua essa posição de um privilégio branco, né? Isso é uma coisa que tem que ser passada. Eu já vi, assim, ano passado, a gente fez no Dia da Consciência Negra, nós fizemos uma roda de conversa dentro de uma escola pública. Eu chamei alguns amigos meus, né, por conta de que eu realmente não me acho titular para tocar esse assunto. E foi convidada a doutora Rafaela, que foi lá e fez uma explanação brilhante, as meninas ficaram encantadas e tal. E o Milton levantou uma questão, ele falou assim: quando vocês entrarem em um lugar, escaneie esse lugar. Faça um olhar naquele lugar, sobretudo quando você está num lugar que aqueles ditos lugares de privilégio, né? Quando você está numa reunião de diretoria de uma empresa, quando você está numa reunião
num evento como eu estive recentemente de presidência, de entrega de carteira da OAB, essas coisas assim. Então, assim, você escaneia aquele lugar. E eu falei, Milton, é curioso que ninguém nunca tinha me dito isso, mas eu sempre faço isso. Ele falou assim, veja quantos negros estão naquele lugar. Observe isso, pare para prestar atenção nisso, sabe? E é uma coisa que eu já fazia, e quando ele falou, e ele explicou isso para as outras pessoas que estavam assistindo lá, e por quê? Então, assim, enquanto presidente de uma comissão de direitos humanos, que não tem na comissão nenhum advogado negro, não por falta de convite, mas não tem. Eu estou esperando uma resposta do Dr. Paulo, que eu chamei ele para vir com a gente, né? E da doutora Rafaela também, que nas palestras ela vai com a gente, mas ela ainda não está fazendo parte, não integrou a comissão, a gente oficializar isso agora na pandemia e veio tudo isso ficou para fora. Mas é lutar, basicamente, assim, dar legitimidade para essa causa, entende? E estar junto e lutar contra, sabe? Isso é de todos nós. Ano passado, eu fui chamada também no Dia da Consciência Negra para explicar para uma turma de alunos a diferença entre racismo e injúria racial, né? Por conta de advogar na área criminal. E nós... porque existe essa tendência em achar que é a mesma coisa, ou que determinada... Enfim, e não é. O crime de racismo, ele tem uma legislação própria, a ideia sempre dele, o que ele pune são atos que tentam segregar as pessoas, seja por condição de cor, de etnia, de religião, e até, inclusive, com relação a pessoas com deficiência física. E agora, recentemente, também, o crime de racismo pune também a homofobia. Então, assim, essa é a questão do crime de racismo. Já o crime de injúria racial já é quando a gente ofende uma pessoa diretamente por conta da sua cor, da sua raça, novamente religião e etc. Então, quando a gente deixa, e aí quando a gente estava fazendo a palestra sobre isso, nós ouvimos inúmeros casos de pessoas que tinham entregue seu currículo, quando chegou para a entrevista, e viram que a pessoa era negra, e falaram assim, claramente, não vou te contratar porque você é negra, ou não vou te contratar porque a sua religião é Umbanda, é Candomblé, ou não vou te... Entende? Então, assim, isso é racismo. E quando você ofende uma pessoa, como aconteceu com a Ludmilla, como aconteceu com a Maju, quando aconteceu com alguns jogadores de futebol, ofende a pessoa usando algum elemento com relação à cor e etnia, aí isso é injúria racial. A diferença de um e outro é que um prescreve, o racismo não prescreve, o racismo é inafiançável. Né? Então, assim, e curiosamente, aqui eu faço uma observação, porque tem vinculado bastante isso agora, nesse momento, e as pessoas não sabem, muitas delas não sabem, que fazer circular, promover, divulgar símbolos nazistas, né, como a cruz suástica, é crime de racismo também, quando a gente faz isso com o objetivo de promover o nazismo. Isso é importante a gente colocar também. Enfim, nem sei quantos, ao contrário do Wagner, que é todo organizado, eu não sei quanto tempo estou. E aqui também colocando só uma questão que a gente vê também assim, com relação ao sistema carcerário brasileiro, que é um local também que eu trabalho muito, inclusive visitando o sistema carcerário para ver qual é a situação. Hoje a gente temos que quase 62% da população carcerária são de negros e pardos. E aí a gente viu recentemente algumas ditas blogueiras ou coisas parecidas aí, fazendo comentários do tipo, são os que mais cometem crime. Não é bem por aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos um sistema que só pune essas pessoas. Nós temos um sistema que persegue pessoas negras e pessoas pobres. É isso que nós temos. Então, assim, e essa desigualdade social
que nós temos hoje é o que faz com que essa situação só se aumente cada vez mais. Eu já vi várias coisas absurdas nessa vida, e é nosso papel sempre se indignar, e não se indignar quieto, é se indignar e se manifestar com a nossa indignação. Ok. Nós vimos João Pedro, nós vimos o Miguel recentemente, numa situação completamente absurda, assim, eu não consigo nem mensurar aquilo, né? E são coisas, na verdade, que a gente vem ver há muito e muito tempo. Okay. E é muito importante que a gente rebata isso. Ok. Doutora Estela, já a doutora Estela volta. Gostei muito dessa sua reflexão quando você disse que nós temos que escanear o local onde nós chegamos. Isso é uma coisa que, para mim, hoje ressaltou, né? Então, a gente tem sempre o que aprender. João Carlos Salgado, ele é jornalista, ele é diretor da Flash Comunicação, ele é um excelente comentarista da área do esporte. E o João, ele é filho, um grande amigo nosso, é de Pindamonhangaba, e ele é filho de pais negros, genuínos, literalmente negros, não é isso? Não tem nenhuma mistura, né, João? E por que eu convidei o João? Porque eu gostaria que o João colocasse aí, hoje ele é uma pessoa bem-sucedida, ele galgou através dos seus estudos, dos seus esforços, ele chegou a uma posição no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, e eu gostaria que ele colocasse para a gente toda essa... O Magno e a doutora Estela fez essa parte teórica aí, e você, João, como que você vivenciou, como que você conseguiu chegar aonde você chegou? Foi tranquilo, não teve nenhum tipo de preconceito, você foi sempre bem aceito na sua infância, adolescência, na faculdade. Quando eu lancei esse tema para discutir nessa live, uma pessoa mandou no WhatsApp assim para mim: olha, cuidado, você não vai querer se promover com o tema como muitas pessoas estão querendo se promover com a onda, né? Tira o joelho do nosso pescoço. E aí eu falei: olha, você não conhece a minha vida. Você não tem o direito de julgar a mim. Primeiro, porque eu sou casada com negro. Tenho 2 filhas negras e a minha filha vai casar com um negro. Então, e a minha militância já tem 30 anos em defesa de lutar por aqueles que têm voz, mas não são ouvidos. E eu trabalhei, falei para essa pessoa, eu trabalhei 15 anos, está aí a Paula, que é Ana Paula, na adolescência participou, nós nos conhecemos nessa época, em Niterói, eu trabalhei 15 anos em Niterói, com os morros de Niterói, ali na região do Fonseca, região norte de Niterói, onde a nossa luta ali era para tirar as crianças, né, os adolescentes das ruas, e a população maior eram os negros, não é verdade? E então a gente sempre lutou por essa causa. João, e aí? Simone, primeiro eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar falando com você aqui. Eu queria cumprimentar aí o Magno, professor, obrigado aí pela orientação, pela aula, né? Muito importante, né? A doutora Estela e a Ana Paula que estão participando com a gente aqui da live. E eu vou ser sucinto, até porque eu estou acostumado a mediar, né? A fazer as perguntas, não responder as perguntas, né? Então eu estou mudando de posição hoje, mas é sempre bom poder aprender e poder conversar. E eu já vou começar respondendo a pergunta, a colocação da doutora Estela. Ela perguntou por que será que repercutiu muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil?
A sensação que eu tenho como jornalista, eu também me fiz essa pergunta, essa colocação, sabe por quê? Porque eu acho que o problema é tão grave que as pessoas têm que ver, entendeu? Se alguém tivesse visto o menino cair do prédio, se alguém tivesse visto o menino ser baleado jogando videogame na sala, aí as pessoas falam, nossa, aconteceu isso, entendeu? Teve que ter alguém filmando 7 minutos, uma pessoa agonizando, para as pessoas pararem para discutir o preconceito. E com outro detalhe, gente, eu acho que as pessoas nesse momento estão mais sensíveis por essa pandemia, por esse momento que está acontecendo no país, no mundo, porque senão passaria desapercebido como mais um fato que acontece todo dia. As pessoas estão sendo esmagadas todos os dias, todos os momentos. Simone, você não passou nenhuma pauta? Se perguntar se foi tranquilo, Simone, nunca foi tranquilo. Nunca foi, infelizmente nunca foi tranquilo. E no meu caso específico, eu comecei a perceber uma coisa interessante. Como eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, me formei com 21, e desde muito cedo eu trabalhava com jornalismo, então eu percebi que as pessoas viam o seguinte, elas viam um microfone, um produto na frente da minha pessoa. Sabe? Ah, aquele cara vai me dar a oportunidade de eu aparecer. Através dele eu vou poder divulgar o meu trabalho. Então você percebia que a coisa estava enrustida. Que algumas pessoas que teriam até um trato diferente com a minha pessoa, mas como eu era o repórter da rádio, na época que o rádio era o áudio do rádio AM e tal, numa cidade interior, né, Pinda, Taubaté, aqui na região do Vale do Paraíba, então você percebia que era nítido nas pessoas o seguinte, olha, eu vou procurar respeitar mais essa pessoa, ou igual qualquer outra pessoa, porque veio me dar a oportunidade de aparecer. Só que elas não falavam isso, mas a gente percebe, a gente sente isso. E isso aconteceu por muitas vezes. Então, respondendo, doutora, eu acho que essa discussão a gente fica vendo nos Estados Unidos, no Rio, a gente está falando aqui com várias localidades, mas está aqui do lado, está no vizinho, né? Com todo respeito a quem seja esse vizinho, a gente percebe que isso é uma coisa clara que acabou se transformando numa coisa normal. Quantas vezes a pessoa falava assim, ó, vai ter uma reunião de amigos aqui, vamos trazer o jornalista amigo meu, o Negão é gente boa pra caramba. Mas por que só o Negão é gente boa? Os outros não são? Ou os outros são, então eu tenho que falar que o Negão é gente boa? Ou trouxe o Negão aqui, cara, mas o cara, bicho, ó, esse cara aí é alma branca. Então, é branco na alma. E a pessoa fala isso com a maior naturalidade, como se estivesse tudo bem. Como se estivesse tudo acontecendo normalmente. Quantas vezes, cara, né? Olha, chegou um Negão. Esse Negão é gente boa. Então, esse é. Os outros não são. Então, gente, nunca foi fácil. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que deixar sempre em evidência, porque é um fato que está ocorrendo a todo minuto, a toda hora. Eu fiquei pensando, se não tivesse ocorrido essa pandemia, nesse momento agora, se não tivesse alguém filmado, porque há 10, 15 anos atrás, você saía de casa com um gravador, que era jornalista, você não tinha o celular. Hoje você tem o celular, que ele está o tempo inteiro policiando as pessoas, monitorando as pessoas. De repente ia falar assim, mas o cara, sabe a versão que ia dar? Sabe aquele cara que está com a nota falsa? Sabe o que aconteceu com ele? Prenderam ele ainda bem. Entendeu? Olha, a polícia tem que fazer isso mesmo. Aí, como tem hoje uma realidade que a gente consegue ter uma proximidade da comunicação, da informação, a gente percebe que as coisas estão mudando. Mas não é fácil, não. Não é fácil, é um problema, o professor colocou bem, que vem de muito tempo, né? Que a gente torce para que esse momento seja um marco, né? Que não seja um momento que, como acontece, algumas manifestações, alguns atos, que daqui a pouco passa, daí volta, semana que daqui dois meses o comércio abriu, as lojas abriram, todo mundo está trabalhando e passou, e você vira estatística. Os casos viram estatísticas, entendeu? Então a gente torce para que a coisa seja diferente. Eu acho, Simone, que como você colocou também em relação a uma pessoa perguntar se você está de uma forma, se beneficiando desse momento, muito pelo contrário, nós vivemos esse momento todo dia que eles não vivem. Muitas pessoas não vivem. Né? A doutora falou assim, olha, nós temos aí 2, 3 advogados. Pindamonhangaba, para vocês que não são de Pinda, né, tem 160 mil habitantes, Taubaté tem 350 mil habitantes e o Vale do Paraíba mais de 1 milhão de habitantes. Eu conheço uma jornalista negra, a Dani, que aliás começou comigo e trabalha na Metropolitana hoje. Então nós somos minoria, sim. E a faculdade está formando aluno. Por quê? Porque esse jovem não conseguiu chegar. Aí você sai da questão do racismo e entra na questão do social. Ele não teve condições de chegar. Ele já foi excluído de tudo. A autoestima dele, a minha maior briga foi com a minha própria autoestima. Eu falei, eu vou conseguir, eu tenho capacidade, mas a gente não pode exigir de todas as pessoas. Porque já começa 1-0 o jogo. Você já começa perdendo o jogo.
O jogo não começa 0-0. Eu gosto muito de esporte, você percebe, tá 2-0 pro adversário. Você tem que entrar no vestiário, trocar, correr o jogo inteiro, né? Para tentar empatar o jogo, né? Eu acho que dentro do tempo, eu fico pensando no seguinte, né? Como o racismo tá, digamos assim, é uma coisa que as pessoas não conseguem observar. Você, um exemplo, tá em jogo, alguma coisa assim. Você vê um cara lá, você vê um negrão de costa lá, ninguém olha. Aí se você vê, aquele lá é o Pelé, aí eles vão falar porque é o Pelé. Porque se ele não fosse o Pelé, e se ele não fosse o Pelé, fosse o filho do Londinho, com 17 anos de idade, jogando futebol na rua, ele ia passar desapercebido. Então a gente percebe que, o professor falou bem, que esse racismo, né, tá aliado, e a doutora também falou, também a exclusão social, a renda, a tudo isso, é uma mistura. Então, quer dizer, a gente tem que matar, não é um leão por dia, é um leão por segundo, por minuto, é uma coisa absurda. Eu quero cumprimentar, Simone, eu posso falar com propriedade que você está fazendo essa live de coração, e foi muito bom, doutor, nessa primeira parte eu vi a doutora falar, o Magno falar também, foi uma aula. Professor, obrigado. Quando eu for a Salvador, eu quero conhecê-lo pessoalmente. E vai ser um prazer conversar com a Ana Paula também. Como eu estou acostumado a mediar debates, está dando tempo, Simone? Tudo certinho? Gente, essa live tinha que ser de 2 horas. Os nossos convidados estão aí, devem estar participando com certeza, mas a gente fica assim, meu Deus, que aula, que convidados, que vivência, né? E palavras, conceitos, falas que saem de dentro do coração, mas é uma emoção com razão, é uma emoção de luta, de grito, de desespero até mesmo. Bom, Ana Paula, ela é professora, ela é psicopedagoga, está fazendo agora um mestrado aí em educação pela UERJ, ela é moradora ali de Niterói, cidade de Niquiti, né? Isso Bem mesmo. amada Niterói, morei 15 anos lá, tenho uma filha carioca. Ana Paula, querida, eu vou colocar uma foto aí e eu gostaria que você descrevesse essa foto. Hoje a Ana Paula ela não está em sala de aula. Há 10 anos ela está atuando ali na Secretaria de Educação de Niterói. Ela trabalha diretamente com a equipe de professores, gestores, e eu tenho certeza, eu vou colocar uma foto, eu gostaria que ela descrevesse essa foto, dando a visão, né? Ana Paula também é filha de negros, os pais os conheço muito bem, uma família abençoada. Então, eu gostaria que a Ana Paula, através dessa foto e de tudo que já foi falado e a sua vida, que você pudesse se expressar, Ana Paula. Daniel, por gentileza, a foto da Ana Paula. Nossa. E os amigos aí também, que estão participando com a gente, observe essa foto e também os nossos convidados da live. O que você vê nessa foto aí, Ana Paula? Eu vi essa foto, fiquei assim, o Magno, ele é professor de arte. Eu tenho certeza que ele vai ter uma descrição, mas eu gostaria que você descrevesse essa foto aí para mim. Então, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, com o Magno, a Estela, o João Carlos. Estou um pouco nervosa, mas a gente vai tentar aqui falar um pouquinho. Eu não sou boa para descrever, né? É uma foto bem, parece confusa, né? Mas você vê muita gente, mas todo mundo no mesmo viés, né? Você vê que sai todo mundo de um mesmo lugar. E parece que tem uma figura central ali, né? Na verdade, eu gostaria de falar sobre uma questão mais bíblica, né? Mais cristocêntrica, né? E mostrar para vocês que, na verdade, a Bíblia, né? Que é a minha regra de fé, né? Eu sou cristã e aí a minha regra de fé, ela fala justamente sobre essa questão de sermos iguais. Como você pode ver, você tem uma árvore aí, né? Então, você vê que dessa mesma árvore sai todos. Né? Então, assim, à luz da Bíblia, eu até anotei algumas questões aqui, né? À luz da Bíblia, nós somos todos iguais perante Deus. Então, esse conceito de raça e tudo mais, eu acho que foi uma questão, posso estar errada, estou no início ainda dessa caminhada e tal, mas tem aqui os historiadores que podem me ajudar, o jornalista e advogado que pode me ajudar nisso, mas a questão toda é que foi um conceito socialmente construído.
a Bíblia ela não traz uma questão sobre raça, esse conceito de raça, né? Muito pelo contrário. O que a palavra de Deus diz lá em, deixa eu ver aqui, em Gálatas 3:28, ela diz que somos todos iguais diante de Deus. E a oração de Jesus era que nós sejamos iguais. Quando ele falou com os discípulos, ele falou exatamente sobre isso. Que vocês sejam um em Deus, até porque nós somos um corpo, né? E eu tenho aqui um corpo, eu não posso, por exemplo, esfregar o dedinho, por seja qual defeito que ele tiver, porque eu dependo dele para todas as coisas. E como que eu enquanto ser humano, assim, eu fiquei me pegando a pensar aqui, Simone, sobre como que a gente, em pleno século XXI, a gente consegue fazer essa distinção. E aí a gente estava falando sobre essa questão da filmagem, eu fiquei me perguntando como que consegue filmar 7 minutos de agonia, né? Como que consegue permitir esse tipo de discriminação? Ou como que eu consigo, pela cor da pele, dizer que eu sou superior ou eu dizer que o outro é inferior a mim? E a palavra de Deus, ela fala exatamente o contrário, que nós podemos amar, não, devemos amar uns aos outros, uma palavra que está muito em voga agora, que é a tal da empatia, que é justamente se colocar no lugar do outro. E esse é o nosso maior desafio. Então, esse conceito de raça, essa questão de dizer que um é melhor do que o outro, um é melhor do que o outro, não, no caso, que a gente está falando sobre a questão do negro. E colocar o negro como inferior por uma questão de pele, isso não tem nada a ver com que Deus, com que Jesus nos ensinou quando ele esteve por aqui. Então, assim, essa é uma ideia mais geral que eu gostaria de passar para vocês. Se você observar direitinho esse desenho, eu acho que os nossos colegas vão falar melhor do que eu, né, sobre isso, mas somos todos um em Deus. Nós somos feitos pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Deus, nós somos criados por Ele. Esse tema fala sobre isso, a paleta do Criador e o pintor. Ele fez todas as coisas. E o fato de eu ter um pouco mais de melanina do que você não me torna melhor nem pior. Entendeu? E assim, eu acho que eu já acabei por aqui, porque eu falo rápido e falo. Mas se tiver algum tempo, a gente vai continuar falando. Okay. É isso, mãe. Ok, Ana Paula. Eu vou voltar aqui para o professor Magno, ou se um dos outros convidados queira já pegar o gancho aí da Ana Paula. Eu vou, antes do Magno, então, voltar, eu quero colocar um testemunho muito forte na vida da minha filha. A Ellen Sara, eu tenho uma Emily, a Emily nasceu em Pindamonhangaba, ela é bem branquinha, mas ela sabe que ela é negra, ela assume que ela é negra, mas ela é bem branca mesmo. E a Ellen Sara, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela é carioca, e ela é negra, bem negra mesmo, né? E não por causa das cidades, não tem nada a ver. Uma puxou mais, o pai e a Emily puxou mais um pouquinho a mim. Mas a Ellen, quando ela, nos primeiros anos de escola, a Ellen chegou chorando um dia, eu nunca esqueço daquilo, ficou muito marcante na minha vida. A Ellen chegou chorando, dizendo que os coleguinhas estudavam no colégio adventista. Adventista, a maioria, 90%, né, são filhos cristãos, né? São pessoas cristãs que estudam ali. E ela chegou, ela tinha 4 aninhos, e ela disse que os coleguinhas falou para ela: o seu cabelo é cabelo diferente, o seu cabelo é de bombril. E ela chegou chorando em casa, dizendo isso para mim. Aí eu lembro que meu esposo, o pastor Ezequiel, veio, foi lá na cozinha, pegou o bombril e mostrou, abriu, falou assim: o seu cabelo é igual a isso aqui, Ela não, chorando, falou: não. Não, seu cabelo não é de bombril. Aí a gente começou a trabalhar essa questão da autoestima muito com ela. E a Emily, recentemente, tem 7 anos que ela vai fazer, que ela tem um namorado negro, vai casar agora, daqui a 2 dias, na quarta-feira próxima, e ela diz para mim, todas as vezes que ela sai com o noivo dela, são vários contrastes, né? Porque ela é bem branca e ele é negro mesmo, bem africano. O João conhece, o Magno conhece.
e ele é bem alto e ela é baixa. Então, alguns contrastes aí, né? E ela, todas as vezes, ela chega aqui em casa, pé da vida. Mãe, eu não aguento, as pessoas param, viram o rosto para olhar para mim e para a Bruna. Eu não aguento isso. Que racismo, que povo racista. Mas, assim, isso é o grito delas. Mas, graças a Deus, que eu sempre trabalhei muito, foi o que o João falou, na autoestima das minhas filhas. Eu sempre ensinei a elas a enfrentar, a gritar. Falei, olha, você é negra, seu pai é negro, você tem que enfrentar de cabeça erguida. Entendeu? E aí, Magno, o que é que você me diz de tudo isso aí? Eu digo que esse bloco aí, que a gente já está caminhando. Vou tentar utilizar os meus 5 minutos com prudência. Agora são 3. Agora são 3, Então, assim, eu digo que é tudo muito lamentável, mas é realidade. É o chão do Brasil. É a realidade. É isso aí. É o que está posto. A questão é o que... Tem uma foto sua, deixa eu... Sim, eu vou tratar dela já, Simone. Já trato dela já. Mas, assim, é o que está posto, né? E a questão é o que a gente vai fazer com tudo isso. Não é? Porque, assim, o mito da democracia racial foi construído, e aí Paula colocou uma situação interessante aqui, que é a questão do conceito de raça. Sim, Paula, ele foi socialmente construído para servir à dominação. Então, assim, era necessário que ali no finalzinho do século XIX, no finalzinho do século XVIII, século XIX, início do século XX, esse conceito de raça ele fosse construído para justificar a própria dominação. A gente está vivendo aí um período de domínio. Então, a gente não pode perder de vista isso aí. Eu queria que Simone soltasse a foto agora, e a gente vai analisar mais uma obra de arte, já que a gente está falando que na paleta do pintor não cabe a seção, o tema é um tema bastante poético, e eu te trago uma obra de arte que, Paula, eu acho que ilustra bastante a essa questão. Essa obra chama-se A Redenção de Cã, uma obra do autor Modesto Brocos, de 1895. Essa obra ela foi pintada no auge das teorias racialistas, das teorias raciais, no auge da tentativa de se provar que o negro era inferior. Então, o Brasil estava vivendo aqui o pós-escravidão, o início da República, e se acreditava, e a intelectualidade brasileira e as próprias políticas públicas que foram construídas no Brasil a partir dessas ideias racistas, acreditava que o Brasil ele estava passando por um processo de transição. Quando a gente olha para essa obra, parece tudo muito harmônico, parece tudo muito organizado e faz muito sentido. Uma pessoa mais desapercebida vai entender que essa obra mostra que há uma harmonia muito grande na população brasileira, que todos vivem muito bem, harmoniosamente. Só que isso é um grande engano. Primeiro que o autor dessa obra, o Modesto Brocos, ele era um racista, ele acreditava que havia raças superiores e inferiores. Segundo que essa obra ela foi utilizada na Conferência das Raças em Londres, que foi um evento ali no início do século XX que ocorreu, que reuniu a intelectualidade mundial que acreditava realmente no negro como inferior e no mestiço, na mestiçagem como uma degeneração. Então buscava se provar que o negro ele de fato era inferior e que o elemento branco iria melhorar por um processo de miscigenação, iria melhorar o Brasil. Essas ideias aqui no Brasil chegaram assim. Então nós vemos aí à esquerda uma senhora idosa com as mãos para cima, agradecendo a Deus porque a sua família está ficando mais clara, mais branca, não é o branqueamento do Brasil. Aí no centro você tem a filha dela, essa mulher, já mais clara, porque é fruto de um casamento miscigenado. Olha aí Emily aparecendo no processo, e Brunão. E aí a gente tem uma criança no colo, já branca, e do lado nós temos o europeu. Esse europeu é o imigrante, que vem para o Brasil nessa tentativa da intelectualidade. Isso virou política pública, porque se você observar que o pós-escravidão gerou negros livres, mas sem trabalho, sem emprego. Essa mão de obra negra não foi absorvida pelo Brasil, pela indústria, ou agroindústria, pelo comércio, não foi absorvido. O Brasil criou uma política pública no início da República, no pós-abolição, uma política pública de imigração. Vieram para cá italianos, vieram para cá franceses, vieram para cá mais portugueses, veio gente de tudo que é lugar. E a ideia dessa política pública era
fomentar o branqueamento da nação. Eles acreditavam, essa obra ela foi utilizada nessa conferência de Londres para ilustrar todo esse pensamento. A Lilian Schwartz é uma antropóloga da USP, ela trata dessas questões, trata disso muito bem no seu livro Espetáculo das Raças, que é interessante para uma leitura mais aprofundada dessas questões. Veja que essa obra, ela mostra um europeu, um imigrante, de costa para a própria família, com um ar de superioridade, porque ele é um elemento branco que vinha melhorar. A questão era a seguinte, queridos palestrantes e companheiros aqui de bancada, foi muito nociva essa política, porque essas políticas públicas, esse pensamento genocida, porque acreditava-se, eu vou concluir, que os negros iriam desaparecer num período de 100 anos. Nós não teríamos um país negro, nós teríamos um país branco em 100 anos, em 3 gerações. E a tipificação das 3 gerações está nessa obra. A senhora é a primeira geração, a negra, a ex-escrava, a segunda geração é a sua filha, e a terceira geração é o bebê no colo, completamente branco. Era assim que se esperava, era assim que se pensava. E nesse processo de exclusão, ou os negros iriam desaparecer pela própria condição dele de indigno, de indigente, de insalubre, de ter uma propensão para o crime. Essa é uma tentativa que se buscava aprovar através de teorias científicas, inclusive com Nina Rodrigues, a intelectualidade brasileira toda, o próprio Monteiro Lobato defendia questões desse tipo. Assim, olha, isso é muito sério. Discutir em 5 minutos é difícil, eu vou concluir, já estou concluindo aqui, mas assim, olha só, eu fico desesperado com o tempo, porque é tanta coisa que está nas entrelinhas. Então, toda essa naturalização aí, meu querido João, vem desse processo histórico vivemos 300 anos de escravidão e mais uma história inteira de justificação da inferioridade do negro. Essa raça, essa noção de raça foi construída para justificar a opressão. As políticas públicas de imigração vieram para tornar a sociedade brasileira branca. Isso tudo caiu por terra porque essas teorias elas não se sustentam. E aí, doutora Estela, a senhora fala do lugar de fala. Eu acho muito interessante. Isso, inclusive, é um discurso bem próprio da Djamila, que é uma das referências de mulher negra, uma das 100 mulheres mais influentes, segundo a Forbes. Ela é uma filósofa da USP, uma doutora, e ela diz o seguinte, que esse lugar ela tem um livro, inclusive, chamado Lugar de Fala. Esse lugar de fala, queridos, ele é muito interessante. E eu fico feliz, doutora Estela, porque a senhora não se furtou a falar, mesmo por se posicionando dentro de um determinado lugar de fala, que a senhora sabe que experimentou os privilégios, não os privilégios no sentido mal da palavra, mas o tratamento e as oportunidades dadas a um branco nesse país são muito diferentes do negro. Então, a condição de ser branco já carrega consigo alguns privilégios. Então, a senhora não se furtou a falar desse seu lugar de fala que é oportuno, que é um lugar de fala louvável, e todos nós podemos falar dentro do lugar de fala em que estamos. Eu sou um professor. O meu lugar de fala é impactar os meus estudantes, é impactar as pessoas que me convidam para dar palestra, para alguma coisa, para falar em algum evento. Esse é o meu lugar de fala. O meu lugar de fala é na minha família, como pai de família, orientando a minha filha, que é uma criança negra, de que o preconceito existe e que isso é real. Então, nosso lugar de fala é onde a gente está, e onde a gente está, a gente pode influenciar. Um grande abraço, acabaram meus 5 minutos. Ok. João ou doutora Estela, fique à vontade para as considerações finais. Cadê? Eu fiquei emocionada com a fala dele agora. Primeiro, por algumas observações, eu fiquei realmente emocionada. Primeiro, eu ando muito emotivo ultimamente, choro por tudo. Primeiro, assim, algumas observações. Sintetizando, né? A Paula falou da construção, que isso é uma construção social. A gente vê muito isso quando a gente vê criança, né? Porque isso não reside nas crianças. Eu pelo menos, eu nunca vi, assim, quando a gente está falando de criança pequena mesmo, você não vê essa noção de racismo em criança, né? A gente vê, assim, e aqui eu vou colocar, assim, algumas coisas, assim, né, da colocação do privilégio, assim, que eu observo, assim, várias vezes, né, mas, enfim, 2 que me marcam muito. Uma, há uns 2 anos atrás, eu estive num evento, o evento falava sobre mulheres negras, eu era, na ocasião, presidente da Comissão da Mulher, advogada, e como direito de mulheres era uma situação que eu cuido, eu estive presente no evento,
Quando eu cheguei, todo mundo ficou me olhando, por razões óbvias. Hoje eu estou com o cabelo mais escuro, mas no dia eu tinha acabado de fazer luzes. Então, eu até brinquei com eles, eu falei, o que essa água de salsicha está fazendo aqui no meio, né? E todo mundo começou a rir, brincar comigo. E eu me sentei um pouco mais para trás, o pessoal me chamou, falou, não, vem participar da conversa aqui com a gente, na roda. Enfim, e acabou que aconteceram duas coisas muito ruins naquele evento. Uma foi que um homem, o negócio era sobre mulheres negras, um homem branco assumiu o microfone e resolveu dar palestrinha. Não, eu não sabia, eu não sabia, eu queria morrer. E assim, e claro, né, as meninas assumiram a postura que cabia e colocaram ele no seu devido lugar, porque ele não deve protagonizar nada, absolutamente nada. Só que quando acabou o evento, uma coisa me chamou a atenção, porque eu e uma outra colega também advogada. E aqui a gente está falando sobre a questão do privilégio. As pessoas chegavam para mim e falavam, doutora, obrigado por ter vindo, doutora, boa noite, doutora, que bom que você está aqui, doutora isso, doutora aquilo. E todo mundo chegava para outra colega que é advogada e falava com ela pelo nome. E eu fiquei aquilo assim, parado, olhando, e você fica assim, se você abre a boca, às vezes é pior, porque aí eu vou constrangê-la numa situação que, entende? Então, assim, mas e aí a única coisa que me coube fazer, eu falei, não, é Estela, é só Estela, viu, gente? É só Estela. Então, assim, por que eu era doutora e ela era o nome? Entende? Então, assim, é aquilo que você colocou, Wagner, assim, a gente vê a diferença de tratamento. Isso é muito, muito claro. E outro ponto que eu tenho é que, voltando na situação da criança, que ela não vê isso, é uma história que marca a minha infância, da minha irmã. Eu fui criada no estado de Mato Grosso. Eu venho de uma família que morava no bairro de periferia. E os meus pais não eram, né, não tinham posses, enfim. E nós tínhamos amigos ali, e uma família era muito mais rica do que a gente. Na verdade, eles eram ricos e a gente não. E, assim, e essa família era uma família de negros. Então, um dia, meu pai chega em casa, pergunta para minha mãe, cadê as crianças, cadê as meninas? Nós somos duas irmãs. E a minha mãe fala assim, estão nos vizinhos jogando videogame. Aí, meu pai, que vizinho? Minha mãe falou o nome. Aí, meu pai virou para ela e falou assim, o quê? A família, vou falar exatamente como ele falou, tá, gente? A família de preto tem videogame e minhas filhas não. Ele chamou a gente da casa dos meus amigos, deu uma bronca na gente, e no outro dia, sem poder, sem dinheiro, saiu e comprou um videogame e deu pra gente. Estão entendendo a gravidade da situação? E a gente ficou parado, nós não conseguimos ficar felizes com uma coisa que a gente sempre quis. Porque você veja que mesmo criança, nós éramos duas crianças, nós ficamos tão assustadas com aquilo, com aquela situação. Eu fiz um texto sobre isso que eu estou falando no meu Facebook, e agradeci essa minha amiga, ela é minha amiga até hoje, por ter me deixado jogar durante tanto tempo no videogame dela que eu não tinha condições de ter. Entende? Então, assim, e aí aquilo que você fala, qual é o local de fala, né, Magno? É na minha família com os meus filhos, mostrando para eles que determinado videogame eles não têm, e que o amigo dele negro vai ter, porque ele pode ter, e pronto, e acabou. E que isso, entende? Que a gente precisa colocar isso, de que não existe, ou melhor, existe, mas não é para existir essa diferenciação. Ok. João, querido? Simone, é o seguinte, o tema é sério, a gente tem que discutir esse assunto aqui, mas eu queria sugerir para você, a gente podia no outro programa falar sobre a questão de trabalhista aí, com a doutora, porque eu via você falar que a Ana Paula está 10 anos fora da sala de aula. Então, estou achando que essa menina começou a trabalhar com 10 anos de idade, hein?
Tem que tomar cuidado com isso aí, porque quando você falou que ela está 10 anos fora da sala dela, eu fiquei pensando aqui, acho que eu vou falar para a doutora aí para dar uma olhada nisso aí, que alguma coisa está errada. Alguma coisa não faz nesse assunto. Jornalista, Marquinhos, anota tudo, né? Anota todas as informações e fica só armando aí. Mas eu queria terminar, depois. Tá. Eu queria contar para vocês um caso interessante, né? Eu sempre gostei muito de política e muito de esportes. E eu sempre fui fã de um atleta que já faleceu faz 20 anos, que foi o João do Pulo, que ele foi o recordista mundial do salto triplo, e a gente valoriza as pessoas assim. Tem o esporte coletivo e tem o esporte individual. Então foi um cara que com 21 anos de idade, ele bateu o recorde mundial. E o João é um cidadão de Pindamonhangaba. Então eu sempre fui fã do João. Quando eu assumi uma secretaria de esportes aqui no município, primeira coisa, e o João era deputado estadual, estava no primeiro mandato. Eu falei com o meu prefeito, vamos conhecer, eu sou amigo do João, eu conheço o João, sou fã do João, vamos marcar uma audiência com o João do Pulo? E eu liguei direto para o João e marcamos essa audiência em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo com a audiência para o João, o assessor do João falou assim, quem que é o seu nome? Eu falei, sou João Carlos, quem é o prefeito? O prefeito tal. Então tá bom, então o prefeito vai entrar, o senhor vai aguardar. Eu falei, mas eu que marquei a reunião. Não tem reunião guardar, mas eu que pedi para que essa reunião acontecesse, né? E falou, não, o prefeito vai falar com o deputado agora, o senhor aguarda e depois o senhor entra, né? Aí passou tudo, eu esperei e tal. Eu falei, João, você desculpa, você tem um assessor racista e preconceituoso. Se você não sabia, você ficou sabendo disso hoje. Quer dizer, para você ver a situação, a hora que ele viu o nome prefeito branco, é eu que vai entrar para a reunião. Assessor do João, que o negro, né, um negro com muito orgulho, que deu orgulho para o país, para o mundo, né, e a gente vê o tamanho da discriminação. Então são fatos, e isso é um dos fatos que aconteceram na minha vida ativa. Vocês imaginam antes, mais novo, começando a carreira, quer dizer, não foi fácil e continua não sendo fácil. Por isso que o professor dá um ânimo para a gente, né, contando a história, professor, que a gente tem que parar para refletir que a luta tem que ser constante, porque é uma história de séculos, não é de ontem, não é de hoje, e infelizmente não vai terminar isso amanhã, né? Então a gente tem que ter essa discussão sim, eu acho que é muito válida, né? Foi um aprendizado, eu tenho certeza que por parte da Simone, da doutora Estela, da Ana, e principalmente do professor, que é um profundo conhecedor, esse é um debate constante, e a gente torce para que isso aconteça. Tem uma frase que eu, há muito tempo, eu tenho ela na minha cabeça e serve para a minha vida, né, que eu procurei assim, dar uma adaptada nela. A gente tem que deixar uma interrogação, né? A cor da pele não pode nunca ser mais importante do que o brilho dos olhos. E essa é uma questão que está invertida. Entendeu? Então, eu sinto que os negros e eu tenho o brilho dos olhos. E a gente tem brilho nos olhos, todos nós temos. Mas, infelizmente, em muitas questões, a cor da pele vem em primeiro lugar. A gente torce, professor, Simone, doutora, a Ana aí, que começou muito novinha, né? Para que isso acabe. Tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigado, gente. Ok. Ana Paula, as considerações finais. Vamos lá. Primeiramente, olha só, você tem cara de novinha, porque isso, né? Mas já tem um tempo que eu estou nessa caminhada. Tive o privilégio de ser professora das filhas de Simone. Por isso eu vim aqui registrado, né, Simone? É isso aí. Na pré-escola, né, Simone? Na pré-escola, né? Para você ver. Da Ellen, na alfabetização. Isso mesmo. E eu estou na rede municipal já tem uns 15 anos. E, assim, há quase 10 anos, tá? Vou dizer assim, uns 8 anos que eu estou na Secretaria de Educação, mas eu sou professora do ensino básico, sou professora de sala de aula, entendeu? Então, assim, tenho o maior prazer de falar isso. E, assim, a doutora estava falando sobre a questão da criança, né? E, enquanto professora em sala de aula, eu trabalhei em algumas escolas particulares, mas a maioria da minha trajetória foi na escola pública. Eu, enquanto professora, não tive, vou te falar no lugar de professora, né? Não tive essa diferença entre os meus alunos. Talvez porque eu levasse tudo da forma de igualdade. E esse é um grande desafio que a gente, enquanto professor, tem, porque a criança realmente ela não tem essa visão de racismo. Essa questão eu acho que nós adultos que acabamos por constituir sobre isso. E uma coisa interessante também que a doutora falou sobre escanear o lugar que você chega, e a gente faz isso tão naturalmente que a gente nem percebe, né? E se a gente perceber, assim, sempre tem alguém que fala aí, tá vendo? Olha só, dá uma olhada, vê quantos pretos tem aqui.
E a gente, assim, eu nunca parei para prestar atenção e realmente a gente é uma coisa comum de se acontecer, a gente faz isso com tanta naturalidade, mas enfim. E a outra questão que eu gostaria de colocar é que, infelizmente, precisa se ter um evento para se ter um movimento. E aí o João Carlos falou muito bem que é uma luta constante, é um processo de conscientização e mudança, né? Necessidade de mudança, de consciência, e que a gente não precise de ter mortes em outros países ou outras questões que sejam filmadas, né? Porque elas existem. Elas só não são expostas, na verdade, né? E aí você precisa de um choque de realidade, de uma filmagem de 7 minutos para você se sentir chocado. Sendo que aqui do seu lado essas coisas estão acontecendo com tanta frequência e a gente escolhe por tampar os olhos e achar que isso é tão natural. Mas que a gente possa ser essa diferença e que de verdade o amor de Deus possa transbordar a gente de maneira tal que a gente possa alcançar o nosso próximo, seja ele preto, branco, gordo, magro, alto, baixo, mas que a gente possa alcançar esse próximo. E já que a gente está falando de cores, que a gente possa oportunizar. De que maneira, né? Outro dia eu estava escutando sobre isso. De que maneira a gente pode minimizar essa questão do racismo? Cara, dá oportunidade para um preto. Você conhece um preto? Dá oportunidade para ele, entendeu? Chega junto. E vou até destacar uma outra coisa que o João Carlos falou, que é muito interessante. A gente vê isso e a gente age com uma naturalidade, né? É o que ele falou assim: vou chamar um amigo meu preto, mas ele é gente boa. Vou chamar um amigo preto, mas, cara, negão, gente, olha só, vou chamar um amigo meu. Simplesmente. Vou chamar um colega meu. E aí, porque ele é preto, eu tenho que dizer uma qualidade dele, que é para poder, tipo, qualificá-lo, né? E dizer que ele é um cara bom, sendo que a gente não precisa disso. Mas minha oração, meu desejo é que todos nós sejamos alcançados com o amor de Deus e que esse amor nos transborde. Foi um prazer enorme estar com vocês, já aprendi muito. E assim, que tenha mais lives como essa, é um tema muito assim, difícil de se falar, né? Mas ao mesmo tempo tão simples, que fosse tão simples. Mas assim, foi um tempo de aprendizado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, que Deus abençoe. Eu me sinto assim, lisonjeada, me sinto honrada pela presença dos nossos convidados. Quando eu falei do exemplo da minha filha Ellen, e aí ressalto a palavra da Estela, quando diz que a criança não tem, realmente não tem. Mas quem ensina essa criança a ter é os pais. Então, se essa criança teve esse olhar diferenciado, porque ela já foi embutido nela pelos pais. Foi o que aconteceu com o pai da Estela com relação, né, ao videogame. Então, que nós possamos ter um olhar e um sentimento de criança, né? Aquele amor sincero e puro. Muito obrigada. Eu costumo terminar as minhas lives dando aplausos. A gente aplaudiu os funcionários que estão na frente dos serviços essenciais, os enfermeiros, aplaudimos os missionários, aplaudimos os advogados que estavam aí na linha de frente também, os médicos, os educadores. E hoje eu não vou terminar essa live com aplauso, não. Hoje eu vou terminar essa live com 1 minuto de silêncio. Aí se deve ter esse minuto de silêncio. Eu vou terminar essa live. Vamos pedir a Deus que você possa ter 1 minuto de conscientização e que esse 1 minuto venha transformar o seu olhar, venha transformar as suas atitudes a partir dele, né? Então, mas muito obrigado aí, meus colegas. Deus abençoe vocês. Nós, mais uma vez, terminamos mais uma live social com a nossa parceria aí da Centro Unifumbic, Centro Universitário Vida Cristã. Temos a nossa parceria com o Conselho de Pastores e também com alguns empresários da nossa cidade. Pindamonhangaba, hoje aqui representado por João Carlos, grande jornalista, também a nossa doutora Estela, doutora sim, porque conseguiu chegar onde chegou, né? E luta e faz jus ao título dela, por isso que tem a minha confiança de estar aqui como convidada. O professor Magno, lá de Salvador, grande. Olha, para quem não conhece, é meu sobrinho, orgulho de ser tia, o professor Magno. E a nossa querida Paula. Bom, eu
junto com o João Carlos e a Estela, estamos nos convidando para comer um acarajé em Salvador e também tomar uma água de coco lá na praia de Caraí, em Niterói. Que vim. Mas eu também vou Quanto querer a ir pra Bahia, né? Salvador, é só Vou ter que voltar chegar. pra Bahia. Pronto, quanto a Salvador, é só chegar. Acabou a quarentena, farei questão de ser o guia turístico de vocês. Vai ser uma grande honra. Maior prazer. Pinda é uma cidade maravilhosa. Amo Pinda. Podem vir, tá Niterói. Ok? Obrigado, gente. Finalizando Valeu. essa live aí, E, em silêncio, para que possamos refletir. Eu também Simone. tenho que refletir com algumas atitudes. Simone, Sim. só um abraço para um amigo meu, Cláudio Botelho, tem acompanhado suas lives e tem me acompanhado aqui também. Um abraço para ele, um amigo querido. E dizer, não é que tem o que fazer sim, e tem uma frase do movimento, né, que é, não basta ser antirracista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E com pequenas atitudes a gente pode mudar um pouquinho. E a educação muda o mundo. E todos os nossos amigos convidados aí que participou dessa nossa live, Deus abençoe a todos. Amém. Amém.